Alguns de vocês já devem ter ouvido aquela expressão, tá amarrado. Tá amarrado significando que o demônio está amarrado, que o demônio não vai mais prejudicar, que ele será preso. A expressão é o que tentam dizer as pessoas que verbalizam tá amarrado. Porém, um dia na internet encontrei um vídeo. O vídeo é mais cômico, o lado cômico de uma situação séria. Uma mulher, senhorinha, 60, 70 anos, boa saúde, estava caminhando e foi perturbada por um homem sem camisa, meio embriagado. Meio embriagado, não a insultou, conversou com ela de maneira, conversa mole, aquela conversa de pessoa embriagada, pessoa bêbada. Aí ela começou a gritar, tá amarrado pelo demônio. Aí foi. Ele, meio na brincadeira, continuou a perturbá-la. Mais pela expressão do que pelo desejo de maldade em incomodar. Ela sacou a sombrinha, começou a agredir o bêbado, começou a agredir, tá amarrado. O bêbado não estava se machucando com os golpes do guarda-chuva daquela senhora. Estava até se divertindo, achava engraçado, e quanto mais ele dava risada da situação, e a própria câmera de quem estava registrando tremia. Tremia, risos, não estava se aguentando. E o bêbado continuava dando risada, não agrediu ela, parou de falar coisas, simplesmente estava dando risada e levando aqueles guarda-chuva na cabeça e a dor que era nenhuma, mas ela se irritando cada vez mais. Está amarrado, em nome de Jesus, está amarrado. Agora eu pergunto, ela estava tomando o poder de comandar o demônio que julgava existir no embriagado? Estava tomando o poder de controlar, de decidir o que fazer com aquela pessoa? Ela se achava poderosa o suficiente para isso? Amarrar o demônio, amarrar o diabo, amarrar Satanás, como muitos dizem, muitos pregadores que não estão bêbados, estão cientes, têm uma certa inteligência, não digo sabedoria, mas inteligência. Eles gritam, está amarrado. Está amarrado como tendo o poder de tirar os malefícios que a pessoa está passando, tirar as dificuldades que o Senhor das Trevas o está amarrando. Os pastores gritam, está amarrado, assim como essa senhorinha fez. Gritam, mas não tem poder algum. A própria Bíblia não consta nenhum está amarrado, se referindo a um demônio. Jesus mesmo não gritou está amarrado, se referindo a Satanás, diabo, demônio ou algo parecido. Há deduções de que ele disse estar amarrado. Mas não há preto no branco, que é o que a Bíblia tem de passar nesse caso, em que ele tenha amarrado o demônio. A Bíblia diz que o demônio será amarrado por 1000 anos, isto no Apocalipse. Mas é outra história, e não é esse demônio que julgam perambular por aqui, esse demôniozinho que julgam perambular por aí, cutucando um, cutucando o outro. Seria outro nível de demônio, outra situação, outra grandiosidade. E não essa pequenez de demônio que existe por aqui, essa pequenez de diabo, Satanás, essas coisas pequenininhas que andam por aqui e dizem que perturba um e perturba outro. Ninguém tem o poder de amarrar demônio, Satanás ou algo parecido.
Porque este não se amarra, este não se proíbe de fazer suas maldades, não tem como. Porque, e repito, afirmações que fiz em vários vídeos, o demônio Satanás e o diabo não perambula por aí, não anda por aí pegando impercalços, pessoas não preparadas, não conscientes. Ele está dentro das pessoas, está dentro de nós, de cada um de nós. Então nós não podemos amarrá-lo. O que podemos, no máximo, é silenciá-los, evitar que ele nos agrida, nos cause problemas. Agora, nós amarrarmos o demônio de outro é impossível. Podemos sugerir, podemos gritar, esbravejar tremendamente, como essa senhorinha desse vídeo que eu vi, espancando. Não que machucou de maneira alguma, mas estava tentando espancar o demônio que estava possuindo aquele embriagado. É um filme hilário, não para ela. Para ela, à medida que ela batia no homem embriagado, à medida que ela batia e via que ele se divertia cada vez mais com aquilo, ela saía mais fora de si, aumentava sua raiva, seu ódio, ficava transtornada e agredia mais violentamente. Eu tentava agredir mais violentamente o demônio que estava à sua frente e não conseguia. A cada pancada ela arrancava mais gargalhadas, tanto do embriagado quanto daquele que segurava a câmera que estava registrando o fato. É um filme hilário, totalmente hilário, absurdo. E triste também acreditar que alguém tenha poder sobre outra pessoa. Poder acreditando que o demônio tomou essa outra pessoa e o estava utilizando para ofender alguém, para ofender a ela, no caso deste fato. Lembrei agora de uma situação. Essa situação é tremendamente triste. Uma pessoa entrou numa igreja evangélica grande igreja evangélica famosa. Hoje, nem tanto, mas na época, famosa. Entrou, como tantos outros crentes de que vão encontrar uma salvação, uma resposta a seus problemas, entrou e assistiu a pregação. Em determinado momento ele se entregou às suas emoções. Porque estava com o coração apertado. E é o que acontece com a maioria das pessoas que entram num ambiente de orações. Estão com o coração apertado, problemas, lágrimas prestes a saltarem dos olhos. Normal. E o pastor, o líder espiritual, na frente, orando palavras fortes, e conseguiu tocar o coração dele. Ele começou a exprimir suas emoções, lágrimas começaram a jorrar. Essa pessoa, esse homem, começou a chorar compulsivamente, começou a se descontrolar, porque eram demais os seus problemas de saúde, problemas financeiros, vários problemas. Começou a chorar. Ele começou a ter convulsões, começou a se sentir mal, convulsões, começou a babar. Aí vários pastores auxiliares tomaram ele e levaram para uma sala retirada. Aquele homem, babando, se contorcendo, começou a receber orações e agressões físicas. Isso foi noticiado. A mídia não falou tanto, mas foi noticiado a boca pequena, notas pequenas, notas rápidas. Esse homem foi maltratado,
foi agredido. Agredido com está amarrado, demônio sai, este corpo não lhe pertence. E ele continuava a babar, se contorcer, endurecia a mão, tudo. Para quem é do ramo evangelizador, se diz autoridade na Bíblia, isto são gestos do demônio, são gestos de que está sendo possuído, de que a pessoa foi tomada. Ele foi maltratado, foi agredido. Foi agredido a tal ponto de perder a consciência. Ele já estava fora de si, porém se movia. Ele foi agredido a tal ponto de não se mover mais. Foi agredido, golpes em vários lugares, inclusive na cabeça. Ele perdeu sua consciência. Perdeu os movimentos demoníacos que estava tendo. Ele perdeu. Parou, desfaleceu, desmaiou. Ele foi levado pela ambulância, por uma ambulância chamada pelos próprios pastores. Ao chegar no hospital, ainda inconsciente, o reanimaram e chegaram à descoberta de que ele era epilético. Suas convulsões eram de epilepsia. Foi espancado por ser epilético e não por ter o demônio em seu corpo. Então, amarrar o demônio é uma coisa absurda. É uma maldade contra outra pessoa, é se julgar superior, coisa que não somos. Assim como este foi maltratado por ser epilético e ninguém sabia que ele tinha epilepsia, e muitos já devem ter visto um ataque epilético na rua. É um espetáculo horrível. Corpo duro, mãos encrespadas, babando. É um espetáculo horrível. Mas nem por isso devemos achar que é o demônio, porque incorremos o risco da discriminação, como estes auxiliares de pastor fizeram, agredindo, obrigando esse demônio a abandonar o corpo dele. O maltrataram a ponto de fazê-lo ficar vários dias no hospital e ninguém se responsabilizou por isso. Os pastores, a igreja responsável por isso não se responsabilizou. Estava fazendo sua obrigação, expulsar o demônio de um corpo. Eles não vão assumir que fizeram algo errado porque vai perder sua credibilidade, sua ridícula credibilidade junto aos frequentadores. Isso de estar amarrado é uma expressão, uma autoafirmação de dizer que eu sou mais forte que você, demônio. Quando em verdade é mais fraco, morre de medo que o tal demônio que está ali a subjugue, a tome, a torne vulnerável. E foi o que aquela senhorinha fez ao espancar aquele bêbado, aquela pessoa que aos poucos começou a brincar, a zoar com a cara dela do que realmente achar que ela tinha poder sobre ele. Começou a brincar, fazendo-a se irritar cada vez mais. E ela, na sua ignorância, começou a ver que o demônio é muito poderoso. Quanto mais ela batia, mais ele se fortalecia. E aí ela passa a acreditar realmente que o demônio tem poder, cada vez mais poder. E começa a se tornar cada vez mais ignorante desses acontecimentos, cada vez mais ignorante dentro daquilo que os pastores da igreja que ela frequenta colocam. Porque quanto mais medo tivermos do demônio, Satanás, diabo, quanto mais medo tivermos dele,
mais nos prenderemos à igreja, porque o pastor, a doutrina que é pregada lá, irá nos salvar do tinhoso, irá nos salvar do perigoso, do rabudo, do chifrudo, irá nos salvar dele. E quando a verdade é outra, estes demônios, diabos e Satanás não existem, são criados, não existem fora de nós, não perambulam por aí, mas os líderes espirituais de pouca sabedoria, mas muita inteligência, faz os mais fracos de dedução, de compreensão, fazem os mais fracos acreditarem que são vítimas, que serão vítimas se abandonarem a igreja, se abandonarem aquela igreja. E crescem, essas igrejas crescem. Eu não acredito que alguém possa amarrar o demônio Satanás. Pode calá-lo, pode silenciá-lo dentro de si. O seu demônio, o seu diabo, o seu Satanás pode silenciá-lo dentro de si, que é o seu lado obscuro, o seu lado ruim de ver a vida. Agora, silenciar o de outro, amarrar o de outro, isso é burrice, ignorância da pior qualidade.